A paz do Senhor, igreja, dando continuidade ao curso de teologia. Nós estamos aqui, eu estou aqui e nós já passamos o primeiro vídeo e aqui nós vamos na sequência. Então, nós vamos estar tratando ainda de teologia pastoral, Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, Núcleo Nacional da Glória, Unidade 1, capítulo 1. O tema em evidência é a excelência do ministério cristão. No vídeo passado, eu já fiz um comentário a respeito desse tópico. Então, unidade 1, o que é teologia pastoral? Teologia pastoral é o ato de apacentar o rebanho de Deus, que é a Igreja de Cristo. Aí eu já fiz alguns comentários e vou seguir adiante. Unidade 1 ainda. O tópico é 1.2, a fonte da teologia pastoral. A Bíblia Sagrada é uma fonte inesgotável. A Bíblia é a fonte primária da teologia pastoral, pois nela encontramos valores e princípios que não podem ser ignorados pelos obreiros desse século. A Bíblia, as Escrituras Sagradas, é a base sólida de todo obreiro. O obreiro que não conhece as Escrituras, o obreiro que não busca os valores das Escrituras e principalmente o conteúdo, ou seja, que são os princípios, né, das Escrituras, ele vai ter muitas dificuldades para desempenhar a sua carreira no decorrer do seu ministério. Unidade 1 ainda, tratando da mesma temática. A Bíblia trata da origem do ministério pastoral. A Bíblia, ela é o fundamento. Todo o anúncio de Deus, no princípio, foi através da sua palavra. E tudo aquilo que foi redigido e que Deus fez questão que fosse anotado, foi para nossa edificação, foi para o nosso ensinamento. Então, todo obreiro que quer fazer uma carreira de base, uma carreira sólida, ele vai precisar conhecer, explorar as Escrituras Sagradas, principalmente no que se diz princípios. Não adianta eu só aprender, ensinar e não viver. Eu não ter um comportamento conforme as Escrituras. Paulo, ele vai tratar aqui, ele tratou em muitos pontos, principalmente na carta que ele escreve para Timóteo e na carta que ele escreve para os Efésios, ele vai tratar um pouco a respeito da base ministerial de um pastor, de um líder, ou de um obreiro. E está escrito assim em Efésios 4, 10, 11. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. A base ministerial, ela vai servir, ela serve ela vai servir para o desenvolvimento do corpo de Cristo. Paulo escreve um pouco isso na carta aos Efésios. Então, buscando o aperfeiçoamento da igreja, Jesus, ele mesmo fundou o ministério.
todo homem consagrado por Deus, ele é gerenciado por Jesus. Jesus é que consagra o ministério na vida de um obreiro. Unidade 1 ainda, tratando da mesma temática, a Bíblia Sagrada, a fonte inesgotável. Agora vamos falar um pouco da qualificação pastoral. Paulo, escrevendo para Timóteo, na primeira carta, Paulo ele vai falar acerca do ministério, vai falar acerca do episcopado. E está escrito assim: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. E ele ainda continua escrevendo, aí, colocando mais alguns critérios, os critérios de uma estrutura na vida de um obreiro. Então, isso aqui é um prisma para todo obreiro, serve como referencial, para ele se balizar, para ele se analisar, né? Para ele rever os seus valores, ele precisa estar enganjado dentro desses critérios. E uma coisa que me chama a atenção aqui é que Paulo ele evidencia a respeito daquele que deseja. Eu posso desejar o episcopado. Não é soberba isso, né? E Paulo ainda fala que é uma excelente obra desejo. Porém, precisa estar preparado, embasado, e certamente vai fazer uma trajetória de sofrimento, de busca, de decepções, de desapontamentos, mas com certeza de uma coisa, de que ele vai estar fazendo uma grande obra. Né? No próximo tópico, ainda dentro dessa temática, nós vamos tratar da demanda de Deus contra a infidelidade pastoral. Nós temos vivido no século XXI um período muito obscuro a respeito de uma liderança. Muitos estão se perdendo, fazendo com a igreja, ou tratando a igreja de uma forma que não vai, de uma forma que agride os conceitos de Deus. E aqui, no livro de Ezequiel, está escrito assim: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores: assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Israel estava vivenciando um momento complicado, e Deus levanta os profetas, e nessa ocasião Deus levantou Ezequiel para trazer uma admoestação, porque haviam homens soberbos, homens mercenários, que visavam os seus direitos e esqueciam de se doar, de cuidar, né, do rebanho de Deus. Um pouco mais à frente, agora no 1.2, 1.1, vai tratar da recompensa pastoral. E Pedro, escrevendo aqui na sua carta, ele diz o seguinte: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante
da glória que se há de revelar. A maior recompensa do homem de Deus não tá literalmente voltado a aquilo que ele possui. Não está voltado. A recompensa a recompensa pastoral, ela está voltado àquilo que concerne ao reino de Deus. Aquilo que eu estou construindo, o meu salário é de um, ele vai estar condicionado a um bom desempenho e ao cuidado da igreja de Cristo. Então, o salário de um líder, o salário de um obreiro, de um homem de Deus, daquele que cuida, é um salário dos céus. Né? É isso. Seguindo um pouco mais na frente, aqui no 1.2.2, tratando da história da igreja, nós vamos ver que o livro vai relatar, vai abordar acerca de alguns homens que trouxeram o evangelho ou que vivenciaram, através dos seus comportamentos, uma boa conduta e marcaram a história de Deus. Aqui em evidência está Policarpo de Esmirna, e ele diz assim: os presbíteros também devem ser compassivos, misericordiosos para com todos, reconduzindo aqueles que se desviam, visitando os enfermos, não negligenciando a viúva e o pobre, mas sempre considerando o que é honroso aos olhos de Deus e dos homens. O que eu quero evidenciar aqui, o que me chama a atenção, é a respeito daqueles que se desviam. E o papel que Policarpo ele esclarece isso, e ele evidencia isso, que o papel do presbítero é trazer, é reconduzir. Não é conduzir, é reconduzir, ou seja, aqueles que se desviaram. E isso é um papel muito nobre, que requer paciência, requer cuidados, requer zelo. Uma coisa é eu tratar com aqueles que estão chegando, com aqueles que estão conduzindo através da palavra anunciada. E outra coisa é eu tratar daqueles que se desviam, reconduzir aqueles que se desviam. Né? E também ele evidencia aqui a respeito das visitas dos órfãos, das viúvas, dos enfermos e dos pobres. O verdadeiro evangelho, ele deve ser vivido em comportamento. Ele deve ser expressado em comportamento, dentro e principalmente fora da igreja. Não adianta eu ser um bom pregador, não adianta eu ser um bom cantor, não adianta eu ser um bom ministro do ensino, um bom ensinador, um bom professor. Se a minha vida não estiver de acordo com os conceitos da palavra de Deus. Aqui no próximo slide vai falar a respeito de Agostinho de Hipona, 354, 430 depois de Cristo. E ele diz assim, ele relata dessa forma: nessa vida, especialmente em nossos próprios dias, não há nada mais difícil e estafante e arriscado do que o ofício de bispo, sacerdote ou diácono. Porém, nada é mais abençoado aos olhos de Deus se o nosso serviço estiver de acordo com as ordens do nosso mestre. Agostinho, ele evidencia a respeito, primeiro, da dificuldade na trajetória de um obreiro, seja diácono, seja presbítero, seja pastor,
seja qual ministério for, ele relata que nada mais é abençoado aos olhos de Deus, o serviço ao Senhor. Então, é um privilégio para o homem de Deus, ele estando dentro das qualidades, dentro da santidade, e dentro da ordenança do Mestre ou do Senhor, não há nada mais abençoado aos olhos de Deus do que ter esse chamado e responder de uma forma justa. E aqui João Hus, 1373, 1415, falando da história da igreja ainda, né? Homens que marcaram a história da igreja. Homens que a Bíblia não relata, né? Esses homens que eu estou citando aqui, a Bíblia não relata. A Bíblia relata de Pedro, de Tiago, de Paulo, de Timóteo e de muitos outros, né? Mas na história da igreja, nós vemos homens que marcaram a história, fizeram a diferença, né? E ele diz assim, existem duas coisas que pertencem ao status do pastor ou do líder: sua santidade e a integridade do seu ensino. Então, nós precisamos entender e aprender isso com Deus e expressar isso também a respeito da nossa santidade e o ensino. São duas coisas que caminham juntos, né? Então, se eu quiser ensinar, eu preciso ter integridade, eu preciso buscar, eu preciso entender, eu preciso parar. Antes de ensinar, eu preciso sentar para aprender. Então é isso. Essa é uma parte que eu expressei aqui, né? Nós estamos tratando do capítulo 1 do livro de Teologia Pastoral. A minha saudação aqui, a minha alegria de estar participando com os irmãos, com a igreja, e a paz do Senhor, e até o próximo vídeo, em que eu vou estar dando sequência ao estudo, ok? Forte abraço.